Olá pessoal, nessa aula vamos resolver algumas questões da banca FUMARC, a banca Fundação Mariana Rezende Costa. Separei 5 questões que abordam tanto temas da licenciatura como temas do bacharelado. E antes de iniciar a nossa aula, gostaria de pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui e deixa nos comentários qual banca, qual tema você gostaria de ver em nossas aulas. E se você tiver interesse em materiais de preparação específica para concursos de educação física, dá uma olhada aqui no link da descrição desse vídeo, que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. É importante ressaltar que a banca FUMARC, ela tem questões bastante longas, com enunciados bastante longos, e normalmente traz questões bem contextualizadas. Então é uma banca que acaba sendo um pouco cansativa, que necessita de fato de uma atenção em suas questões. Mas vamos lá. A proposta para a educação física da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, parte da compreensão de que se trata de um componente curricular que tematiza as práticas corporais em suas diversas formas e significados, entendidas como manifestações expressivas dos sujeitos e patrimônio cultural da humanidade. Assim, para a BNCC, o movimento humano está sempre inserido no âmbito da cultura, entendido como textos passíveis de leitura e produção. Para sistematizar os conteúdos das práticas corporais, a BNCC estabelece os grupos ou as unidades temáticas a serem ensinadas nas aulas de educação física. São elas: esportes, brincadeiras e jogos, lutas, danças, ginásticas e práticas corporais de aventura. Assinale a alternativa que não apresenta corretamente as características dessas unidades temáticas. Então, se você ainda não viu, no nosso canal nós temos uma aula sobre as unidades temáticas e sobre a classificação dos esportes na BNCC, vou deixar o link aqui em cima. E lá no nosso curso a gente tem uma segunda parte de aulas sobre BNCC, que é trabalhando as outras unidades temáticas, a divisão dessas outras unidades temáticas. Mas vamos lá para essa alternativa. Essa alternativa A, ginásticas. Lembrando que ele quer a alternativa que não apresenta corretamente as características das unidades temáticas. Alternativa A, tendo em vista a grande variedade de organização e significados, foi necessário adotar uma classificação composta por ginástica geral, ginásticas de condicionamento físico e ginásticas de conscientização corporal. Primeira alternativa, ok, essa de fato é a caracterização das ginásticas. Lutas, focaliza as disputas corporais nas quais se empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa. Perfeito também. Alternativa C. Práticas corporais de aventura. Exploram-se expressões e formas de experimentação corporal centradas nas perícias e proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade na interação com um ambiente desafiador. Perfeito também. Alternativa D. Brincadeiras e jogos. Explora atividades voluntárias exercidas dentro de determinados limites de tempo e espaço, caracterizadas pela criação e alteração de regras, pela obediência ao que foi combinado coletivamente. Também perfeito. Por eliminação já temos a alternativa E. Dança. Se explora o conjunto de passos e coreografias mais apresentadas nos veículos de mídia. Trata-se de uma prática que busca aumentar a participação das alunas nas aulas, uma vez que se relaciona ao universo feminino. Na verdade, está bem contrário ao que se prega na BNCC, e como um exemplo eu trouxe justamente a citação da unidade de temáticas de danças lá na BNCC. Então, quando a gente fala de danças na BNCC, nós temos que as danças exploram o conjunto das práticas corporais caracterizadas por movimentos rítmicos, organizados em passos e evoluções específicas, muitas vezes também integradas a coreografias. Podem ser realizados de forma individual, em duplas ou em grupos, sendo essas duas últimas as formas mais comuns. Diferente de outras práticas corporais rítmico-expressivas, elas se desenvolvem em codificações particulares, historicamente constituídas,
que permitem identificar movimentos e ritmos musicais peculiares associados a cada uma delas. Então, diferente do que a alternativa traz, né, que fala da participação das alunas nas aulas relacionada ao universo feminino, as danças contemplam muito mais que isso. Então, a alternativa é a correta dessa primeira questão. Segunda questão. Mariana é professora de Educação Física de uma escola estadual que atende a população de uma cidade que ficou famosa por ser onde nasceu Rodrigo, um atleta de ultramaratona. Rodrigo venceu uma famosa prova de ultramaratona do calendário internacional, percorrendo uma distância de quase 100 km com duração de cerca de 12 horas. Esse feito transformou em herói para os moradores daquela região e aumentou o interesse dos alunos da escola pela modalidade que ele pratica. Por isso, Mariana precisou incluir a ultramaratona como um dos temas a serem ensinados em seu planejamento para o ensino médio. Ao ensinar sobre as necessidades energéticas para concluir uma prova de tão longa duração, a professora apresentou o conceito de predominância de substratos na produção de energia. Sendo esse conceito a via metabólica utilizada na produção de energia depende da duração e da intensidade do exercício. Considerando as características da prova vencida por Rodrigo, Mariana ensinou corretamente que para provas como essa, o tipo de substrato predominante na produção de energia então foi anunciada enorme uma longa história para perguntar qual é o substrato predominante na produção de energia na ultramaratona. Então, se você ainda não viu, nós temos uma aula sobre vias energéticas, vou deixar aqui no card aqui em cima, que é justamente pensando quais são as vias energéticas durante o exercício físico. De forma bem resumida, exercícios de curtíssima duração, utiliza apenas a via anaeróbia alática, não produz o lactato, utiliza principalmente o ATP e a fosfocreatina como substratos, conhecido como sistema dos fosfagênios. Em seguida, temos atividades de ainda curta duração e alta intensidade, mas que já passam a utilizar a quebra da glicose, ainda que de forma parcial, ainda sem usar oxigênio, é a via anaeróbia lática, utiliza principalmente a glicose quebrada parcialmente, é o sistema glicolítico. E por último nós temos o sistema aeróbio, né? Utilizando o oxigênio em suas reações, é um sistema de longa duração, atividades de longa duração, e seu principal substrato são os lipídios, é a gordura. Então ele vai utilizar tanto a quebra completa dos lipídios, como também dos carboidratos, mas mais especificamente dos ácidos graxos, né? Da gordura. Então, nesse caso, a alternativa C é a correta. A gordura é o principal substrato nas ultramaratonas. Terceira questão. Ao discutir com seus alunos do ensino médio sobre a importância da musculação, do desenvolvimento da força para a qualidade de vida, especialmente em relação à idade adulta e ao envelhecimento saudável, a professora de Educação Física, Aline, teve como objetivo que os estudantes construíssem uma autonomia para lidar com a realização de exercícios físicos, independentemente da supervisão de profissionais. Por isso, em uma aula, ela apresentou o conceito de carga e os seus componentes que interferem no desenvolvimento da força e devem ser levados em conta ao se programar exercícios físicos. Para a aula seguinte, a Aline solicitou aos alunos que eram praticantes de musculação que trouxessem exemplos dos componentes de carga para a discussão em sala. Uma das alunas trouxe seu programa de exercícios da academia que frequenta, no qual ela realiza o total de 40 repetições de um determinado exercício para as pernas. Considerando essa informação, assinale a alternativa que apresenta corretamente o componente da carga apresentado pela aluna. Acabei já mostrando a resposta aí, mas quando a gente fala de 40 repetições, a gente vai estar falando do componente de volume. Então, a principal diferença de volume e intensidade, no volume a gente está relacionado a um aspecto quantitativo, né? A quantidade de repetições, o número de exercícios, distância percorrida. Já na intensidade a gente fala de qualidade de exercício, né? Um aspecto qualitativo. Então, carga, né? O peso, a velocidade que a gente realiza esse exercício, a velocidade que eu corro, esses aspectos estão relacionados à intensidade. Como ele fala de 40 repetições em um exercício para as pernas, nós estamos falando da alternativa E do volume.
Quarta questão. A Lei das Diretrizes e Bases da Educação, LDB, número 9394, de 20 de dezembro de 96, foi alterada duas vezes. Primeiramente em 2001 e posteriormente em 1º de dezembro de 2003 pela Lei 10793, incorporando a seguinte redação. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa, exceto ao aluno. Então, nesse caso, a gente tem, falando da nova redação da LDB e dos aspectos que tornam a prática facultativa aos alunos, né? Então, no nosso curso, a gente traz uma aula justamente sobre esses aspectos, mas quando a gente olha aqui as alternativas, nós temos que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, perfeito, de fato é facultativa a esses alunos, maior de 30 anos, também, do curso noturno, falo já, e que tem a prole, também é facultativa. Quando a gente fala de prática facultativa a alunos do curso noturno, é justamente da redação anterior da LDB, não da redação atual, né? Essa que foi a partir de 2003. Então, nessa questão especificamente, a alternativa correta é a alternativa C, né, que exceto ao aluno do curso noturno. Já foi em outra redação da LDB, mas atualmente não é mais. Nesse caso, que cumpre a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, maior de 30 anos de idade e que tem a prole, de fato, são facultativas a esse aluno. Mas do curso noturno não, apesar de já ter sido em outras redações. Então, quarta questão, alternativa C, é a correta. Vamos para a quinta e última questão, uma questão sobre abordagens pedagógicas da educação física. Se você ainda não assistiu nossa aula sobre abordagens pedagógicas, dá uma olhada aqui no link que vai aparecer no card aqui em cima. E lá no nosso curso a gente tem a parte 2 dessa aula de abordagens, né, trazendo mais 5 abordagens pedagógicas. Mas sem mais delongas, vamos lá. A década de 80 foi um período significativo de mudanças no Brasil que refletiram nas concepções da educação física escolar. Surgiram novos movimentos inspirados no momento histórico social, porque passaram o país à educação e à educação física. Várias concepções passaram a coexistir na área. As assertivas abaixo destacam algumas delas. Então vamos lá. Primeira afirmativa. Abordagem crítico-superadora. Esta pedagogia levanta questões de poder, interesse, esforço e contestação. Acredita que qualquer consideração sobre a pedagogia mais apropriada deve versar não somente sobre questões de como ensinar, mas também sobre como adquirimos esses conhecimentos, valorizando a questão da contextualização dos fatos e do resgate histórico. Perfeita, como eu falei lá na nossa aula de abordagens pedagógicas, palavras-chave para abordagem crítico-superadora, contextualização dos fatos e resgate histórico. Alternativa 1, verdadeira. Afirmativa 2. Abordagem sistêmica. Nela existe a preocupação de garantir a especificidade na medida em que considera o binômio corpo-movimento como meio e fim da educação física escolar. Perfeito, e muito cuidado nessa diferença entre abordagem sistêmica e desenvolvimentista. Na abordagem sistêmica nós temos o binômio corpo e movimento como meio e fim da educação física, e na abordagem desenvolvimentista nós temos o movimento como principal meio e fim da educação física. Então cuidado para não confundir sistêmica e desenvolvimentista. Segunda afirmativa verdadeira. Terceira, abordagem cultural. Do ponto de vista das orientações didáticas, o papel do professor nessa concepção confronta, no primeiro momento, o aluno com a realidade do ensino, o que se denominou transcendência de limites. Na verdade, quando a gente fala de transcendência de limites, nós temos a abordagem crítico-emancipatória, não a abordagem cultural. Terceira afirmativa, então, falsa. Quarta afirmativa, abordagem construtivista interacionista. A habilidade motora é um dos conceitos mais importantes dentro dessa abordagem, pois é através dela que os seres humanos se adaptam aos problemas do cotidiano, resolvendo problemas motores. Na verdade, essa descrição está se referindo à abordagem desenvolvimentista. Na construtivista, a gente vai ter a interação do sujeito com o meio, né, o aproveitamento de conhecimentos anteriores e o principal conteúdo, o jogo, não as habilidades motoras.
Afirmativa 5, a abordagem contida nos PCNs é eclética e aponta no sentido de abarcar as diferentes possibilidades da educação física na escola, ou seja, a saúde, o lazer e a reflexão crítica dos problemas envolvidos na cultura corporal e de movimento. Estão corretas apenas as proposições, então verdade, a afirmativa 5 de fato está correta, né? Essa abordagem contida nos PCNs, alguns autores utilizam a abordagem dos PCNs como uma abordagem pedagógica e de fato está correta. E então temos as afirmativas 1, 2 e 5 corretas, na 3 seria relacionada à crítica emancipatória e na 4 a desenvolvimentista. Então, a alternativa A é a correta, 1, 2 e 5 são as verdadeiras. E com isso finalizamos essa nossa breve aula de resolução de questões. Lembrando, se você tiver interesse em materiais de preparação específica, dá uma olhada no link da descrição desse vídeo. Segue a gente lá no Instagram, @concurso CDFísica, que a gente sempre posta materiais relevantes para concursos da nossa área. E se quiser, entre em contato com a gente pelo e-mail contato@concursosedefisica.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.